Atibaia Pode Mais no ar. Hoje inaugurando nosso uniforme. Então quando você verificar aí pela rua uma galerinha passando com essa camiseta, ó, vermelhinha, azul, com o logo da Atibaia Pode Mais, é minha equipe pela rua, gente. Um prazer enorme, uma noite abençoada para você que nos assiste. Vai construir, acabou de comprar o seu terreno. Assiste esse podcast até o final. Tô aqui com um parceiraço nosso, Renato Pipec, nosso engenheiro civil. Gente, olha o que ele faz: elaboração e aprovação de todo o projeto, gerenciamento da obra e incorporação imobiliária. Nós vamos falar de tudo isso. Uma aula para você que quer construir em Atibaia e região. Renato, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você com a gente aqui. Obrigado, Cris. Vou te fazer uma enxurrada de perguntas para você. Eu já construí no passado, eu estava falando há pouco com você, e foi uma experiência bem ruim, porque infelizmente, a gente cai na mão de... Eu caí na mão de, a gente que vai assumir. E a gente estava falando, às vezes a gente se programa em ficar pronto o imóvel em 1 ano, leva 2. Então eu fiz questão de ter você com a gente, porque ter uma orientação sua e um gerenciamento seu afeta a regularização, afeta a estrutural, afeta a parte financeira, que a pessoa pode imaginar que vai gastar, mas na verdade ela vai acabar economizando. Então nós vamos falar de tudo isso, tudo bem? Perfeito. Você vai dar uma aula pra gente, você vai orientar. O mais importante desse podcast, gente, vai ser muita orientação para você que vai construir. Outra informação importante: todos os contatos do Renato vão estar no final do vídeo. Instagram, o Renato faz muito vídeo. Não faz? Tô começando agora, faz um pouquinho. Ele vai deixar... Tem um canal também, não tem? Tem canal no YouTube e TikTok. Ó lá, ele vai deixar o canal. Nós vamos colocar no final do vídeo o canal dele, Instagram, WhatsApp. Então você continua depois com o Renato, faz uma consultoria com ele. Renato, conta pra nós. Você tá na 3ª geração de profissionais na área de construção na sua família. Vem desde o avô? Perfeito, meu avô não é engenheiro de profissão, porém ele começou a investir com imóveis e começou a construir. Ele faz até hoje? Tá vivo o seu avô? Tá vivo, mas hoje ele já aposentou. Ele construía para si e começou a construir junto com alguns amigos. Então, meu pai foi a primeira geração a se profissionalizar, a de fato ser um engenheiro civil. E eu cresci com isso, cresci desde pequeno indo para obras, vendo ele trabalhar. E foi um caminho natural. Eu sempre gostei muito, e acabei tocando barco, vamos assim dizer. Desde a sua adolescência, você sempre foi o seu plano, nunca teve um plano B? Você já sabia que você ia querer fazer engenharia civil? Eu tive um momento lá de rebeldia, já na faculdade, já na faculdade com notas boas. Eu não quero fazer isso, eu não vou fazer aqui que meu pai fazia. Jura? Larguei tudo, fui fazer 1 ano e meio de jornalismo. Nada a ver, eu acho que a sua cara é engenharia civil. Então, aí eu parei, pensei, falei, eu gosto muito, mas eu gosto de engenharia, eu gosto de construir. O que eu gosto muito é de ver um projeto, um sonho se tornando realidade. Que legal. Você vê aquilo sendo construído, você vê depois aquilo sendo utilizado, uma família morando, um comércio funcionando. Isso é algo que para mim mexe muito, porque né? Então, assim, você contribui com a realização de sonhos das pessoas, né? Não, você contribui com normalmente, a construção de uma casa ou a compra de uma casa, ela é o sonho de uma família. É verdade. Normalmente é o primeiro bem durável de uma família. Né? Então, isso é muito gostoso. É um marco, né? É um marco para qualquer família, né? A gente constrói um empreendimento, passa lá depois de 5 anos, vê as famílias morando, entrando, saindo, criança brincando, é muito gostoso. Ai, que legal. É muito legal. Renato, eu queria que a gente começasse falando do solo. A pessoa vai comprar um terreno antes de mais nada. Antes da construção, antes do projeto. A gente estava falando há poucos de fazer
o estudo do solo. Perfeito. Você orienta a fazer isso antes? Tem como fazer isso antes da compra? Olha, se você tiver pretendendo fazer uma edificação muito grande, tá? Talvez seja interessante você negociar com o atual proprietário, você paga esse estudo, Tá. o valor não é tão caro assim. Às vezes você não vai de fato fazer todos os todos os furos que a norma prevê, mas fazer um outro para ter ideia do que você está levando. Mas normalmente um profissional experiente, ele vai conseguir ter uma noção, falar, ó, dá para comprar o terreno ou não dá. É muito importante essa informação. Só que esse estudo ele tem que ser feito antes da elaboração até do arquitetônico. Ele tem que ser feito, porque às vezes é um fator limitante ou é algo que você vai por um caminho que você vai gastar muito, sendo que não teria essa necessidade. Então, eu sempre recomendo. O SPT é barato, tem que fazer. É importante a gente passar essa informação, porque assim, eu creio que muitas pessoas que têm o desejo de construir ou já estão com o seu terreno e querem se planejar para isso, vão ser orientações preciosas que a gente vai passar aqui. A primeira orientação que a gente estava falando há pouco, vamos falar para a pessoa que já tem o terreno, ela já comprou e ela quer construir. Esse estudo que se chama estudo do solo, que benefícios, aonde ele vai contribuir? Cris, deixa eu só te interromper um pouquinho para trás. Sim. Tá? Recomendo, tá? Contrata um profissional antes de comprar o terreno. Antes de comprar, tá? A intenção do corretor, além de te auxiliar, toda a parte burocrática, é vender. Então, ele vai te falar tudo que é bom. Ok. Tá? Então, contrata alguém que trabalha na região, que tá conhece. Falando para mim, é muito sério isso que você está falando. Você está falando para mim que pode ter acontecido, é comum no teu meio, então, de pessoas terem comprado o terreno, daí a pessoa investe o capital dela lá, e ela pode correr o risco daquele terreno ser totalmente inviável para um projeto. Mas pode acontecer. Me procuram direto. Olha. Eu comprei para fazer um imóvel. Mas na minha rua tem. Caramba. Tá, mas em que época que isso foi aprovado? A legislação na época permitia? Você não sabe se hoje permite. Ok. Às vezes o cara tá numa esquina, tem uma legislação específica, dependendo do município. Então, é bom procurar alguém que atua na região. Um estudo desse demora quanto tempo para ser feito? É rápido? Olha, eu costumo pedir 15 dias. Tá. Eu costumo pedir 15 dias. Tá. Mas é aquele negócio. Normalmente, a pessoa que ela já é meu cliente, que tem uma real intenção de construir, eu nem cobro para ir lá. Tá. Quando é uma pessoa que entrou em contato pela primeira vez, eu cobro o dia técnico. Entendi. Tá? Então, a pessoa que vai comprar, ela tem como te contratar. Tem. Ai, que informação preciosa, hein? Porque o que acontece? Já aconteceu comigo, esse último mês aconteceram duas pessoas distintas, clientes. Exatamente, que me procuraram, quero fazer isso, eu falei, não dá. Poxa, aí na cabeça da pessoa já começa, puta, e se eu fizer um jeitinho aqui, vai dar problema. Tem que seguir a legislação. Entendi. Entendeu? Então, quando começa certo, não tem como dar errado, né, Renato? Perfeito. A verdade é essa. Às vezes a pessoa quer economizar e vai ter um prejuízo muito maior lá na frente. Nós vamos falar muito disso aqui. E não é economia, tá? Às vezes o negócio não é economia. Às vezes o cara comprou um lote caro. Olha super bem localizado. Bom, com toda a infraestrutura. Às vezes o solo é legal. Mas às vezes o zoneamento não permite construir aquilo que o cara queria. Olha só. Simples, entendeu? Então, procura. Olha que informação preciosa. Não quer me levar no lote? Me manda a documentação. O mínimo. Pela documentação você já... Não é o ideal. Tá. Mas às vezes o cara fala, não vou te levar em 50 lotes para até eu decidir um. Manda o documento. Tá. A gente faz um levantamento básico. Vou te dar 100% nesse primeiro momento? Talvez não. Okay. Tá? Mas eu vou te dar um belo do norte para onde que você tem que ir. Olha que legal. É importante a gente deixar claro para você que está assistindo, eu quero focar muito nesse podcast para quem vai realizar o seu primeiro sonho da casa própria. Então nós vamos falar de quem compra a casa pronta, os benefícios de compra pronta, os benefícios de você ter o terreno e construir, nós vamos abordar tudo isso.
eu queria conversar com você. A pessoa fez o estudo geológico lá de solo, aprovou, fecha com você o projeto. Certo. É importante, muitas pessoas vão assistir até onde entra o arquiteto e até onde entra o engenheiro. O que distingue um segmento do outro dentro de uma construção? Cris, eu acho que vai depender muito do porte de obra que nós estamos conversando. Tá? Vamos falar de uma residência de 2 dormitórios. É o que eu ia falar. Acho que 90% de quem está assistindo a gente são edificações de pequeno porte. Tá. No máximo 3 pavimentos, 1.000 e poucos metros quadrados no máximo. Então, ok. Eu entendo que ambos os profissionais, eles são qualificados para fazer o serviço como um todo, tá? Isso é algo um pouco polêmico, tá? Muita gente, tudo bem. O engenheiro, ele tem aquele teor mais estruturalista, tá? E o arquiteto tem aquele teor mais funcional, mais designer, da beleza. Existe a profissão designer, né? Então, o arquiteto, ele trabalha muito com a parte funcional do projeto. Porém, no meu caso, eu gosto muito de projeto arquitetônico. Ok. Eu gosto. Tá? Então, eu me especializei nessa área. Dentro da engenharia, perfeito. Tem um braço então, eu presto esse tipo de serviço. Às vezes, você quer fazer uma fachada muito elaborada, não sei o que, aí eu indico um parceiro que tem essa visão mais artística. Ok. Tá? Mas eu gosto de começar tudo pelo estudo dos ambientes. Tá? Estudo de mobília, etc. Para quê? Para definir a metragem que você de fato precisa. Que legal. Né? Porque eu quero entrar nesse papo com você. O que acontece? Eu vou antes te responder a questão do arquiteto e do engenheiro. Então, eu acho que nesse padrão tem que ser um profissional da sua confiança e que você perceba que o arquiteto, ele tem noções estruturais. Que é importantíssimo. Perfeito. Não adianta fazer um projeto lindo, maravilhoso. Perfeito. Você olha lá um 3D, renderização gráfica, tudo, e o estrutural... Mas ao mesmo tempo que o engenheiro não vai te entregar uma caixa de sapato. Ok. Entendeu? Sem ventilação. Olha, muito sério. Então, você tem que sentir o profissional. Okay. Para você que está construindo uma residência, um profissional vai te atender, independente de qual dos dois vai ser. Importante tá? Isso. Agora, quando a gente começa a entrar em padrões um pouco maiores, a gente começa a falar em edifícios, em mansões, coisas grandes. Tá? Vários níveis. Perfeito, hospitais. Então, quando a gente entra nesse hall, aí são profissionais que têm que trabalhar junto desde o começo. Ok. Tá? O arquiteto começando com um estudo de massa, com circulações, com plantas, tudo certinho, e o engenheiro acompanhando na estrutura. Não adianta o engenheiro pegar aquele projeto pronto, ele vai enfiar pilar em tudo que é canto. É verdade. Entendeu? E o arquiteto vai ficar uma pistola. O dono vai ficar uma pistola. Ninguém gosta do engenheiro num primeiro momento. O engenheiro é aquele cara que fala, não dá para fazer, e vou colocar um pilar aqui no meio. Ninguém quer aquele pilar lá. Entendi. Mas se a gente compatibilizar isso desde o começo da obra, trabalhar junto, o arquiteto e o engenheiro, isso não vai acontecer. Para o corporativo, o ideal é ter os dois, então. Perfeito. Para a grande construção. Tá. Eu acho que é muito importante a gente separar, que a pessoa que é boa para construir um prédio de 20 andares, ela não é boa para fazer um sobrado. Ela não sabe fazer um sobrado. Entendi. E é sério. E o cara que faz um sobrado vai se perder na hora que ele for para um prédio de 20 andares, cada um na sua. O cara dos 20 andares, ele tem um tipo para ele repetindo. O sobrado, o cara precisa resolver as coisas na hora. Então, são propostas diferentes e profissionais diferentes. Eu resolvi me especializar em pequenas edificações. Eu prefiro ter mais obras de proporções menores. Renato, é importante para a pessoa que vai te conhecer, que eu creio que vão acabar contatando você, o normal hoje no seu dia a dia, que você fala assim, gente, eu tô fera nisso aqui. São imóveis mais residenciais de que metragem aproximadamente? Perfeito. Eu acho que fala muito com a parte que você comentou da incorporação. Tá. Eu incorporo para venda pequenos residenciais. Ok.
10, 12 unidades. Posso fazer com 4 unidades, não tem problema. Eu acho que vale muito mais. E metragem? Então... 2 dormitórios, 3 dormitórios? Eu sempre trabalhei muito no popular, tá? 60, 70 metros quadrados. Okay. Eu sempre fui mais para esse segmento. Tá. Porém, hoje aqui em Atibaia, eu entendo que é um segmento um pouco mais complicado de se trabalhar. Né? A venda não é tão legal. Então, eu comecei a trabalhar com imóveis pouca coisa maiores, na faixa dos 80, 90 metros. Mas acabei mais de conforto. Né? Acabei de entregar um que são 3 suítes. Olha, 90 coisa metros. Que... na verdade eu fiz com 73. Olha. Eu fiz espremidinho, mas ficou muito legal. Que legal. Ficou muito legal. Né? Mas eu consegui entregar um valor acessível. Tá? Hoje é o imóvel de 3 suítes mais barato de Atibaia. Que legal. Novo à venda. Tá? E, ao mesmo tempo, atender a necessidade da família, que eu enxerguei que talvez seja mais o nicho aqui de Atibaia. Você vai caminhar nesse sentido? Não sendo essa linha mais tão popular, uma linha mais para a classe média, para uma família talvez de 2 filhos, 3 filhos, que quer... Hoje é uma tendência, cada um quer ter seu banheiro. Cada um quer ter seu banheiro, Sim. né? Você chega na adolescência, quando é criança é mais fácil. Principalmente quando você tem filho casal. Sim. O menino quer ter o banheiro dele, a menina quer ter o banheiro. Então, eu tenho percebido na nossa região, você constrói fora de Atibaia também. É uma tendência para a classe média hoje. Esses imóveis, vamos falar de um imóvel até 100 metros quadrados. Está sendo uma tendência 3 suítes? Porque alguns anos atrás eram 2 quartos de uma suíte, né? Normalmente, por planta, tá? Para facilitar a planta, são 3 dormitórios, sendo uma suíte mais um banheiro para os 2, que ainda serve como banheiro comum. Porém, eu acho que é o que você falou, está mudando um pouco a percepção, tá? Eu acho que o pessoal percebeu muito, principalmente na pandemia, que todo mundo se trancou dentro de casa, que você precisa ter um lar confortável. Verdade. Você não adianta você morar num cubículo de 30 metros quadrados, tá? Você não podia sair de casa, você estava preso em 30 metros quadrados. Então, hoje, você ter um pouco mais de conforto, você ter iluminação, você ter esse tipo de preocupação, iluminação, ventilação, você ter esse tipo de preocupação, eu acho que é muito importante. Então, e ainda mais quem vem para o interior, quem vem aqui para Atibaia, como é meu caso, o cara está procurando qualidade de vida. Que legal. Ele está procurando um quintalzinho, ele está procurando... Muita gente que estava em apartamento em São Paulo de 50, 60 metros quadrados, a pessoa consegue vender o imóvel dela lá... E com o que entra de dinheiro, ela vai para uma casa de 90. Perfeito, ela consegue. Mas só para recapitular e responder o que a gente tinha falado, questão de mercado. Tá? Se eu vou continuar nessa linha, não sei. Tá? Porque na incorporação, eu tenho que criar um produto vendável. Por quê? Porque eu tenho investidores, eu tenho pessoas que estão dependendo disso. Né? O meu investidor, ele é uma pessoa... que suou para ter aquilo. Ok. Então, ele quer aquele retorno, ele fica em cima de mim. Então, hoje eu senti que o mercado está nesse caminho. Tá? A gente teve agora notícias recentes que a Caixa vai exigir uma entrada maior, dependendo da tabela que o cliente escolhe. Então, o que acontece? Está dificultando a venda do popular. Olha. Tá? Que informação preciosa, porém, gente. É aquele negócio. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. O ramo imobiliário está muito ligado com decisões econômicas, políticas. Então, às vezes, muda o cenário econômico, muda o cenário político e a demanda muda. Olha só. É um ramo que ele depende muito de incentivo governamental. E a construção civil é o carro-chefe do país, né? Perfeito. Automobilística e construção civil. Aí, quer fazer o país sempre ir pra falo frente? que é o meu termômetro. Eu falo, quando construção civil e indústria automobilística estão caminhando bem, está se construindo casa, vendendo carro, o país inteiro decola, porque quantos segmentos dependem, né? Perfeito. A gente tem que só tomar o cuidado na construção civil, que existe o crédito para a construção e o crédito para quem compra. Importante falar isso. Tá, às vezes liberou um crédito para uma incorporadora grande construir um prédio, mas você não sabe se na outra ponta está liberando crédito para os compradores comprarem aquele imóvel. Então, isso é algo importante de ser avaliado. Olha, tá? que a informação. vacância já foi maior.
tá? Mas a vacância de imóveis novos é alta. Que legal. Hoje ela é alta. Eu queria te fazer uma pergunta. É comum hoje em dia a pessoa que já tem o terreno, ela buscar um financiamento, vamos falar de Caixa Econômica para construção? É comum. É fácil esse caminho? Não é fácil esse caminho. É mais difícil do que comprar o imóvel pronto? É mais difícil, tá? Principalmente no acompanhamento da obra, tá? Eu sempre trabalho com parceiros. Tá. Por quê? Porque a pessoa que lida com a Caixa, ela tem que ser especializada nisso. Ok. Tá? Porque você tem que fazer relatórios, você tem visitas dos engenheiros da Caixa para liberar as próximas etapas, para liberar a próxima parte do financiamento, tá? Então, eu acho que financeiramente é uma ótima solução, tá? Não deixa de ser. Ela te amarra um pouco. Ela te amarra um pouco. Você não faz o que você quiser. Tudo bem, você não faz o que você quiser porque você tem que aprovar na prefeitura também. Mas te amarra um pouco mais, você às vezes acaba... Para quem quer sossego, o ideal é procurar você e falar o que você tem de imóvel hoje dentro desse valor, para quem quer financiar. Ir lá procurar você. O caminho do financiamento, você constrói e você... O Renato, gente, ele faz desde o gerenciamento, mas ele tem um projeto lá que são as incorporações que ele constrói e coloca à venda, não é isso? Perfeito. A gente trabalha com a incorporação, tá? Eu falo que é para pequenos investidores. O que acontece? A pessoa que ela quer investir no mercado imobiliário, tá? Porque é aquele negócio, até os mais antigos falavam, você investir em terra, você investir em tijolo, é a coisa mais segura que tem. É verdade. Tá? Então, a pessoa quer entrar nesse meio. Só que você comprar um terreno, você vai gastar o quê? 100, 120 mil reais. A pessoa às vezes não tem dinheiro nem para começar uma obra depois disso. Então, o que eu faço? Eu junto um grupo de pessoas, tá? Normalmente conhecidos, eu tenho clientes que eram do meu avô, como eu estava te falando. Junto esse pessoal, todo mundo compra junto um terreno, todo mundo constrói junto, vende-se, apura-se os lucros e os devidos impostos. Então, facilita para a pessoa que tem uma condição financeira um pouco mais reservada, que ela possa começar a investir, que ela possa começar a multiplicar aquele patrimônio e um dia ter a condição de construir sozinha. Só que sabe o que vai acontecer? Ele não vai querer. Lógico, ele vai falar, dor de cabeça, imagina. Não, mesmo me contratando. Ele vai falar, Renato, não vou colocar todos os meus ovos numa cesta. Verdade. Eu quero entrar em 3 obras suas com 33% em cada um. Não quero entrar em uma com 100%. Nossa, entendeu? Então é isso que acontece. Eu faria a mesma coisa. É isso que acontece. Com certeza. Renato, é importante a gente falar dessa questão da incorporação. Me despertou muito quando eu conheci você, eu conheci o Renato recentemente. Quando a gente fala de incorporação, a gente sempre imaginava grandes incorporadoras, pessoal com bala na agulha para investir milhões. E eu queria que você explicasse melhor, porque às vezes a pessoa que está nos assistindo, ela tá com capital ali que ela quer investir para ter uma rentabilidade. Hoje você tem muito... Vou investir aonde? Explica melhor como que funciona esse processo. Isso é aberto, você não tem um grupo fechado. Você pode disponibilizar isso para novos grupos, não é isso? Posso disponibilizar, a gente abre novos grupos, só que a gente faz primeiro uma conversa muito detalhada, a gente faz um estudo muito grande de todo mundo que vai entrar, tá? Porque essa pessoa não pode vir a prejudicar o grupo. Com certeza. Tá? Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande com quem investe comigo. São escolhidos a dedo, essa é a verdade. Perfeito, tem toda uma análise. Tá? Porque a primeira coisa eu já comentei com você em outro... casamento, né? Eu já comentei com você em outro momento, tá? O cara não pode tirar daquilo que ele tem para comer para investir. Isso não... Com certeza. Por quê? Porque o mercado imobiliário, ele te dá uma segurança e ele te dá um lucro bons, muito bons. Porém, a liquidez, ela é incerta, ela é no momento da venda. É verdade. Tá? A gente tem uma previsão pelo mercado. Então, você não pode depender daquele dinheiro para você comer. Lógico. Tá? Porém, eu acho que é um dos jeitos mais seguros, tá? Mais conservadores, de você gerar patrimônio. Ok. Tá? Eu tenho clientes que começaram investindo 15%, 20% e com o rodar das obras, eu vou tirar uma unidade, minha filha vai casar, vou dar de presente para ela. Que legal. Entendeu? Então a pessoa vai gerando patrimônio. Que legal. Tá? Então eu acho que isso é legal. Isso é importante. Normalmente a pessoa que ela é assalariada, ela está aposentada,
ela tá já numa condição que ela tem um valor reservado. Ela já tem um capital guardado. Perfeito. Ali, um dinheirinho que ela não precisa contar com ele durante pelo menos de 1 a 2 anos, né, Renato? Não, vamos falar em... vamos usar os jargões do pessoal dos investimentos, tá? Não pode ser a reserva de emergência dela. Isso é muito importante. Tá aqui que é a reserva de emergência. É um valor que você tem que ter de 6 meses a 1 ano do seu custo mensal para você se manter numa eventualidade. Tá, a pessoa tem 100 mil guardado, não é para ela usar os 100 mil. Não, então, perfeito. Põe em 60, 70, começa com uma cota menor. Exatamente. Eu acho que tem que ter essa coerência. Começa com uma cota menor. Você pode entrar com 4, 5%. Olha que legal. Entendeu? Não tem problema. Tá. E você exige um mínimo de porcentagem hoje? Não. Que legal. Não exijo. E o máximo de pessoas para entrar num grupo? É importante essa informação. Todo mundo que está no grupo tem que estar de acordo com todo mundo que está entrando no grupo. Olha. Tá? Isso é uma associação, uma cooperativa. É uma sociedade. Olha, é uma sociedade. Eu estou representando e estou fazendo construir. Fazendo aprovar, fazendo construir. Tá? Okay. Porém, é uma sociedade. Não deixa de ser uma sociedade. E a prestação de contas? A prestação de contas, ela funciona exatamente da mesma maneira de quando eu gerencio uma obra. Tá? Eu primeiro encontro um terreno, faço um estudo do que pode ser feito naquele local, um estudo de custo, um estudo de venda, tá? Apresento para o grupo. Legal, vamos formar um grupo para essa obra? Vamos. Tem a construção, os aportes mensais estimados, tá? Okay. Toda a parte de compras, contratações, é tudo planilhado, faz-se a prestação de contas mensalmente para todos os clientes, para todos os investidores, né? Até que no final daí vão sendo feitos relatórios. Que legal. Tivemos um aumento de tanto no aço, estamos dentro do nosso previsto, tivemos uma intercorrência com a vidraçaria. O que aconteceu nessa minha última obra, estamos andando mais rápido que o previsto. Que legal, hein? Tá, eu tive que fazer essa pergunta para os meus investidores. Vocês querem adiantar uma parcela? Vocês querem que eu mantenha esse ritmo? Ou dar uma segurada? Olha só. Eu tive que fazer essa pergunta. Por quê? Porque a gente considera alguns eventos que podem vir a acontecer num planejamento. Ok. E tudo saiu conforme o previsto. Tudo saiu bem. Então, aquela minha gordurinha, ela sumiu. E o negócio andou bem. Olha que bênção. Entendeu? Então, você vai tendo essa comunicação. Teria como a gente está no ano de 2024, viu, gente? Então, eu tô falando ano porque esse vídeo vai ficar eternizado no canal. Mas neste ano, no exercício que a gente está de 2024, alguém que queira investir, que está nos assistindo, nunca fez isso pela primeira vez, que orientação você daria para um imóvel, esses imóveis na faixa de 400 mil reais à venda que você está falando? Perfeito. 400 a 500 mil. Perfeito. A orientação que você daria para a pessoa entrar pela primeira vez como investidor? Como investidora. O quê? 50 mil, 100 mil? O que você... É aquilo que eu falei, tá? Vamos dizer que você gasta 10 mil reais por mês para viver. Tá? Tenha no mínimo 60 guardados para você. Okay. Conseguiu livrar isso? Vamos ver o que eu tenho. Mas pode ser uma previsibilidade de ganhos. Por quê? Porque você não vai desembolsar tudo num primeiro momento. Você vai desembolsar a compra do terreno, vai se aprovar nesse período, vai gastar com emolumentos, projeto, coisinha menor. E o desembolso ele começa a vir na etapa de obra. Então é um desembolso mensal. Okay. A gente estipula um número de parcelas, né? Parcelas fixas, porém é o que eu falo, se prepara às vezes para uma parcela menos ou uma mais, porque eu já comecei a obra com cimento custando R$16,90 o saco e acabei a obra com esse mesmo saco de cimento custando R$27,90. Olha só. Entendeu? Então, por isso que eu falo para a pessoa, tenha essa margem. Okay. Tá? Nunca coloque 100% do que você tem. Tá. Porque se tem uma emergência, alguma coisa, isso acaba virando um problema para a pessoa. Perfeito. Isso é muito importante para quem já está com aquele dinheiro guardado, às vezes numa poupança. Perfeito. Entendeu? E a pessoa quer usar parte daquele dinheiro para investir e fala assim, não, isso aqui vai me dar mais... Vou esperar 1 ano e meio, mas vai me dar uma rentabilidade muito maior. E a parte de imposto de renda, como que fica? Sobre o ganho?
Quando a gente trabalha com grupos, tá? A gente trabalha com pessoa jurídica. Ok. Então, a gente tem uma pessoa jurídica para obra. PJ. Perfeito. Como todos são sócios da PJ, Ok. tá? Todos os impostos eles são aferidos na PJ e quando tem a distribuição ela entra como dividendo. Olha só, Tá. que ótimo. Agora, grupo pequeno já me procurou, tá? Já fiz grupo, 2 sobradinhos geminados, Tá. tá? Às vezes até os investidores são amigos, me procuram para fazer aquilo. Ah, vamos fazer no nosso nome pessoa física. Eu não vendo 3 imóveis por ano, não tem problema. Tudo bem. Aí eu auxilio. Né? Tem gente que tem contador, tem gente que não tem. Fazer toda a parte de declaração de ganho de capitais, tá? Lucro imobiliário, os 15%. Isso eu acho que Você dá toda essa consultoria dessa parte mais tributária também, mais, como que eu diria, toda a parte de carga de impostos mesmo, você consegue passar esses números para as pessoas. Perfeito, porque eu tenho que fazer para os meus empreendimentos. Que legal. E uma outra parte que eu acho que eu não cheguei a comentar com você em momento nenhum, o meu avô, aquele primeiro, ele era contador. Ai, que Né? facilidade, então, ele era né? Isso contador. abriu muita porta para ele, né? Eu sempre acompanhei ele quando começou a digitalizar. Ele não conseguia mexer no computador. Quem começou a fazer isso, para ele passar para a máquina, vamos dizer assim, era eu. Como desde chama muito seu pequeno. avô? Salomão. Eu ajudava meu avô, né? Fazer toda essa parte. Comecei a me interessar, ver, querer entender, não só ficar digitando, sabe? E eu comecei a aprender isso e comecei a aplicar isso nas obras e aprendendo. Então, a gente consegue fazer o básico. Quando sai do básico, eu falo, gente, procura um contador. Olha Tá? só. Mas aferição de lucro imobiliário, tá? Eu oriento meu cliente. Ótimo. Vamos para outra? Então, espero que você tenha entendido. Se você quer investir em incorporação imobiliária, nós vamos deixar todos os contatos do Renato para você continuar com ele. Eu quero fazer uma outra pergunta para você. A pessoa comprou o terreno, fez o estudo de solo e a parte econômica, quanto que eu vou gastar, como que eu vou me programar. Você me passou uma informação importante há poucos, que toda essa parte financeira ela tem que vir junto com o projeto, lá no começo. Explica melhor para quem já está com o terreno em mão. Às vezes a pessoa já comprou o terreno, está com o dinheiro guardadinho e está assim, meu Deus, vai dar para construir tudo o que eu quero? Como que você passa essa informação para a pessoa? Perfeito, Cris. Você já deve ter ouvido os mais antigos falando, mede 2 vezes para cortar uma só. Eu falaria, não, mede 8. Tá? Olha só. Gasta 80% da sua energia no projeto, tá? Definindo primeiro qual que é a sua necessidade, tá? Isso é muito importante. Normalmente as pessoas vêm iludidas. Tá? Eu quero uma casa de 400 metros quadrados, mas tem dinheiro para construir uma de 80. Perfeito, tá? Daí qual que é a sua necessidade? Eu acho que um bom profissional, tá? Eu vou ganhar, quanto maior sua casa, mais dinheiro eu vou ganhar. Mas é minha obrigação como profissional te trazer para a realidade e falar, olha, você precisa disso. Você conversa com sua esposa. Você não precisa fechar amanhã comigo. Bate um papo com ela. Por quê? Porque senão eu sei que esse é um cliente que lá na frente a obra não vai acabar. Isso é muito importante. Então isso é importantíssimo. Você preserva a pessoa e a família de evitar chegar no meio do projeto e ter que parar porque não tem dinheiro. Perfeito. Como a gente está cansado de ver. Perfeito. Normalmente a pessoa que ela vai realizar o sonho de construir a casa, ela se desfaz às vezes de uma casa, vai para um aluguel, ela tem uma série de comprometimentos, tá? E se ela não tiver um planejamento, uma assessoria sincera, o que vai acontecer? O cara se planejou para um ano, tá fazendo com o empreiteiro, com o pedreiro, às vezes com um profissional que não tá tão preocupado com isso, mas também porque o cliente não pediu isso, tá? Vai durar 2, 3 anos. O cara tá pagando aluguel, o cara tá numa situação precária. Então é importante às vezes colocar um pouco o pé no chão e falar, eu preciso disso e eu tenho condições disso. Olha. Tá? Eu acho que esse é o papel fundamental, seja do engenheiro, seja do arquiteto, que vai fazer esse primeiro atendimento. Que importante tá? isso. Isso é importantíssimo. Porque é muito comum a gente ver em Atibaia, você como engenheiro, se para mim chama atenção,
as pessoas terminam a parte interna da casa e mudam e deixam tudo no tijolão, né? Às vezes eu passo na porta de algumas casas, nem portão tem. Fica toda a parte de fora, porque o projeto começou errado. Muitas vezes nem projeto tem, né? Ainda é muito comum a informalidade. Por mais que a gente tenha fiscalização na cidade, o risco de você construir sem aprovação é grande, tá? Você tem risco estrutural, só que é muito comum, isso é uma prática do brasileiro de ir fazendo. Porque meu cunhado é pedreiro. Ruim, né? Tá. E você não acaba nunca. Você nem sabe quanto você gastou na sua obra, na verdade. Se você for somar, você gastou 5 vezes o que vale. Fora a perda financeira, o desgaste emocional que é para quem constrói, que é muito ruim. Pedreiro abandona a obra, entra outro. Às vezes sobe material, não sobe. E você já imaginou você chegar na sua casa por 5, 6 anos porque você ficou sem dinheiro, para na frente da sua casa e botar um tijolão sem reboco, não ficou do jeito que eu queria. Você não vai sentir bem. É verdade. Né? A gente ouvia isso antigamente, era muito comum você ouvir que engenheiro não acaba a obra, ele abandona. Eu não concordo com isso, tá? Eu acho que a gente tem que entregar uma obra. Olha que entendeu? legal. A gente tem que entregar uma obra porque são famílias que vão morar lá. Não vão morar, é comercial, aquilo vai ser o sustento de famílias. Aquilo lá tem que ser, é o porto seguro, tá? Tá numa chuva, numa tempestade, numa intempérie, para onde você vai? Para sua casa. Com certeza. O lugar que você dorme, que você quer estar seguro. É o porto seguro da gente, com certeza. O lugar que você dorme, que você quer estar seguro, é tua casa. É o sonho número 1, né, das famílias. Então, tem que ser um lugar, não pode ser insalubre, tá? Então, você vai se preocupar com impermeabilização, você vai se preocupar com ventilação, iluminação, tem que ser um lugar confortável, tá? Tem que ser um lugar seguro e tem que ser um lugar que você se sente bem. Né? Tem que ser um lugar bonito, de verdade. É futilidade. Não, não é futilidade. Você se sentir bem com aquilo que você conquistou é muito importante. Renato, você falou da questão de segurança. Eu queria que você desse uma aula rápida para as pessoas da questão estrutural. É muito comum, eu tenho que te fazer essa pergunta. Durante os seus anos de carreira, pessoas que possam ter construído e elas por caminhos próprios e a casa ficar pronta e depois você fazer um diagnóstico, que é uma constatação que a casa está com um problema estrutural. Eu imagino que deve ser uma dor de cabeça enorme para essas pessoas, porque já está com móveis, mobília, acabamento. A pessoa está morando. E a pessoa lá dentro, com a família dela, com os filhos dela, e você vai lá e faz um diagnóstico e uma constatação que a casa está com um problema estrutural. Você tem vivenciado isso? E o que você tem para falar para Atibaia, para a nossa região? Bom, vamos eu sei que essa palavra não existe, mas do menos pior, tá? O que é? É só você gastar mais dinheiro, tá? Às vezes você contratar um profissional, sua casa vai ter diversas patologias? Vai, mas tá lá morando, tá bem, tá feliz, só que às vezes você gastou dinheiro onde não devia. Esse é o melhor dos cenários, tá? Você precisava, sei lá, de um pilar com 4 fios de 3/8, o pedreiro colocou 6. Você gastou 2 barras de aço aí, tá? Melhor dos cenários. Tá. Pior dos cenários, tá? Isso aconteceu comigo, foi uma obra que eu acompanhei, tá? Que eu assumi a responsabilidade técnica de uma obra em andamento, porque o cliente estava sem rumo. Desesperado. Ele estava sem rumo. Eu fui lá, olhei o imóvel, falei para ele, olha, eu dou sequência no serviço aqui para você, só que eu preciso que você acate 100% das minhas orientações. Olha. Infelizmente, nós tivemos que demolir a parte superior inteira. Que prejuízo porque era alvenaria estrutural, não tinha prumo, tá? A parte de grauteamento não estava engastada na estrutura, tá? Você tinha canaletas, o bloco, ele vem com travas que elas têm que ser retiradas só para transporte. Concretado só a parte da trava para cima. Então, coisas bestas que... Aos olhos de quem não conhece, era normal. Exatamente. Até ele percebeu que tinha coisa estranha, porque estava muito feio, sabe? Ele já estava morando? Não, ele
né? Mas, então, o que acontece? Foi um prejuízo muito grande. Coitado. Tá? Você pode ter certeza que meu ou de algum colega, o acompanhamento, no mínimo estrutural, teria saído muito mais barato. Eu quero que você explique para as pessoas o que é um gerenciamento de obra. O que está incluso em tudo isso? Você foi lá, a pessoa comprou o terreno, fez o estudo do solo, você foi lá e fez o projeto. Perfeito. Fez o projeto e falou, meu amigo, ó, você vai construir uma casa de 100 metros quadrados, a minha projeção financeira para você é tanto em valor e tanto em tempo. Daí a pessoa vira e fala assim, Renato, quero te contratar para gerenciar minha obra. Tá. O que está incluso nisso? Perfeito. Normalmente, quando a pessoa já me procura para gerenciar a obra desde o começo, o projeto ele já está incluso nesse gerenciamento de obra. Por quê? Porque é aquela primeira conversa que a gente teve. Vamos se adequar às suas necessidades. Tá? Legal. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o gerenciamento de uma obra, o que é? Você tem a sua profissão, Cris. Você tem o podcast, você tem a sua loja, você não tem tempo. Imagina, não conhecemos nada de construção civil. E você nada. fala, eu vou ter um pedreiro de confiança. Imagina, você vai deixar de ganhar dinheiro para gastar dinheiro. Com certeza. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou administrar a sua mão de obra, podendo ser alguém que eu conheço ou da sua confiança. Eu trabalho com o seu profissional. Tá? Eu vou administrar a sua mão de obra, administrar as compras, prestando contas, fazendo orçamentos, mandando você, minha orientação é essa, nós temos essas opções, então a gente vai ter essa comunicação constante, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Ir passear na sua obra, fazer os aportes financeiros e às vezes falar, Renato, mudei de ideia aqui. Você tem essa flexibilidade, por quê? Porque é a tua obra, a gente está construindo a preço de custo. Esse seu acompanhamento, ele é periódico de quanto em quanto tempo, quando você faz um gerenciamento? Quando eu faço um gerenciamento, tem fases da obra que eu tô lá todo dia. Olha só. Tem fases que eu passo o dia na obra, tá? Minha esposa vai ficar brava comigo, dia de concretagem, às vezes dia de piso polido de estacionamento, tá? Que a gente concreta de manhã, tem que esperar dar o ponto do concreto para depois polir. Eu chegava em casa às 11 horas da noite, porque eu ficava lá esperando para orientar, para ver se quem está fazendo serviço não vai perder o ponto, porque é minha obrigação, tá? Mas você pode me esperar pelo menos 3 vezes por semana na tua obra. Pelo menos. Bem mais tranquilo para quem está construindo. E eu quero que você faça aquela comparação numérica que a gente estava conversando há pouco. Mas eu vou contratar um engenheiro, ele vai me custar a mais 15% a 20% do custo. Perfeito. Daí a contrapartida é que vai gerar o que de economia? Bom, primeira coisa, tá? Com acompanhamento profissional, você não vai ter compras desnecessárias. Você vai ter um cronograma de obra. O que isso vai significar? Você não vai comprar material perdido, tá? E você não vai sair correndo para comprar no depósito do bairro que é mais caro, porque acabou e senão você vai perder a diária do profissional que está trabalhando para você. Tá? Você vai ter um planejamento. As compras já vão sair mais baratas aí. Segundo ponto, eu não estou gerenciando só a sua obra. Eu estou gerenciando muitas obras. Muitas vezes a gente consegue fazer uma compra num volume maior com um custo menor. Tá? E fazer essa repartição. Economia. Tá? Exatamente. Eu tenho contato, às vezes, com distribuidores, com fábricas, que eu consigo comprar um pouco mais em conta. É diferente do usuário lá, do proprietário comprar a gente no varejo. Você compra no atacado. Você é um atacado. Não, basicamente, tem coisa que eu compro no varejo, mas ainda assim, é aquela compra que às vezes eu não vou comprar o mais barato, tá? Mas eu vou comprar a melhor opção. Que legal. Tá? O melhor custo-benefício, porque o mais barato às vezes vai sair caro. Tá? Então, no final das contas, esses 15% a 20%, o custo da obra é o mesmo, Cris. Eu acredito. É o mesmo. Porque tá? Você vai gerar uma economia. Perfeito. O projeto já foi feito com a pessoa sabendo quanto que ela vai precisar. Ela não vai ter perda. A questão também de furto é muito importante, porque a gente que está construindo, você não vai ficar olhando quantos sacos de cimento tem. O engenheiro já tem os números ali. Cris, infelizmente acontece, tá? Já aconteceu, obras minhas, quando eu trabalho em São Paulo, de ser roubado. Cris, acontece. Isso não tem o que fazer, tá? Mas é aquele negócio. A gente já tem experiência o suficiente
para saber mitigar esse tipo de problema, para saber identificar, amenizar. Né? Perfeito. Olha, não, mas tantos sacos dá. Por que tem mais? Por que tem menos? Perfeito. A gente, um mero mortal que não tem conhecimento nenhum nesse segmento, jamais vai ter esse número em mente. Mas eu acho que, às vezes, mais importante do que tudo isso é falar, pô, minha obra saiu no mesmo preço, beleza. Só que se você estiver gerenciando a sua obra, você administrando, tá? Você tem uma loja, tem um médico, um advogado, seja qual for a profissão, ele está deixando de ganhar dinheiro para estar lá gerenciando a obra dele. É estresse. Lógico. Às vezes, eu falo assim, fazer compra de uma coisa mais volumosa é uma coisa, mas eu já passei em reforma em casa que a pessoa liga e me compra, tem que comprar olha, faltou 3 metros do piso. Já aconteceu isso na minha reforma que eu fiz em casa. E você sai correndo lá, você tem que dizer, porque senão o pedreiro vai ficar sem ter que trabalhar, você tá pagando a diária dele. Agora, se a gente tem um engenheiro que já faz tudo isso pra gente, é se preservar do estresse, perfeito. Né, Renato? Não, perfeito. É uma preservação. É o que eu falei, você vai na sua obra passear. Que legal. É um passeio. Você não vai lá pra ficar nervoso. E a pessoa consegue desfrutar daquele momento também. Porque é uma conquista. Pô, às vezes é a maior conquista da vida de uma família. Com certeza. E eles só passam estresse. Não faz sentido, né? Com certeza. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para te perguntar aqui. Todas as perguntas. Eu queria que você deixasse alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, o seu contato. Eu queria que você falasse do seu canal. Perfeito. Bom, eu não tenho muito trejeito digital, tá? Mas eu comecei a tentar criar um perfil no Instagram, na sequência um canal no YouTube, no TikTok, para conseguir levar esse tipo de orientação. Orientação, mas às vezes quebrar alguns mitos. Olha, tá? Mitos e verdades? Educar um pouco mais o cliente. Por quê? Porque às vezes o cliente chega para me procurar com algumas ideias que são muito difíceis de serem, de demovê-lo, tá? Por exemplo, que a gente começou falando do estudo do solo, tá? 10 anos atrás, eu tinha que falar para o cliente, se você não fizer estudo do solo, eu não vou pegar seu serviço. Okay. Ninguém queria. E isso traz economia e segurança para ele. Para mim, lógico, que eu estou assinando, meu nome está lá, mas para ele. Então, a gente precisa educar o pessoal que vai construir. Porque a pessoa que vai construir, ela não é do ramo de construção. Isso eu acho que é algo muito importante. A pessoa não é do ramo de construção, não tem a menor ideia. Verdade. Tá? A pessoa que vai comprar um terreno, que aconteceu comigo recente, eu quero fazer aqui comercial. Cara, não pode, é uma zona residencial. Mas na esquina tem. Tá bom, mas foi feito isso, não sabe nem se está regular aquilo, entendeu? Então, eu acho que é importante, eu achei que era muito importante eu levar a público esse tipo de dicas. Terrenos que estão perto de rios. Perfeito. Às vezes você faz o estudo do solo, você vai descobrir que não recebe carga, entendeu? Vai ser uma fundação muito cara, você muda a sua estrutura, às vezes até a sua proposta de obra, né? Se adequa à realidade. Atibaia está em plena ascensão para a construção civil? Olha, na pandemia, Atibaia cresceu demais, tá? E eu acho que o Brasil todo deu uma mornada agora um pouco, tá? Porém, são ciclos. E eu acho que Atibaia é uma cidade extremamente promissora. Que legal. É uma cidade muito bem localizada, é uma cidade muito gostosa, é uma cidade que as pessoas querem vir para cá. Questão da segurança. Então, foi a segunda mais segura do Brasil, né? Foi o motivo que me trouxe para cá, foi esse. Isso é muito importante. Então, eu acho que Atibaia é extremamente promissor. Tá? Tem uma grande parte da população que quer que diminua o adensamento. Tá? Também entendo. Tá? Eu acho que a gente não precisa virar um anexo de São Paulo. Não acho que essa seja a necessidade. Mas eu acho que a gente tem que ter um crescimento ordenado. Por quê? Porque as pessoas querem vir para cá. Tá? Muito agradável morar aqui. E se a gente não permitir isso de maneira legal, as pessoas vão vir de forma irregular. Então é melhor fazer tudo organizado, bonitinho, com bons empreendimentos. E funciona bem essa parte de legislação, regularização? A nossa prefeitura, é muito importante eu te fazer essa pergunta. Funciona. Eu sou de São Paulo, estava acostumado. Tá? Eu brinco que quem aprova em São Paulo aprova em qualquer lugar do mundo. Olha. Né? Mas Atibaia é um paraíso.
Que legal. As Eles são receptivos? São. É Secretaria de Obras que fala? Qual que é o departamento? Planejamento Urbano. Vamos falar um pouquinho do planejamento urbano de Atibaia. Tem tudo digital pelo Andog, tá? Olha. Você tem os técnicos para você tirar eventuais dúvidas. A legislação ela é complexa, mas ela não é solta, tá? Ela está toda lá no portal, tá? Então você consegue trabalhar, tá? Eu entendo que funciona bem. Tem seus pontos de ajuste, assim como todos os municípios têm, lógico, tá? Mas pela minha experiência, já trabalhei São Paulo, Osasco, Araçariguama, Piracaia, já trabalhei em alguns locais, tá? Até mais que eu estou esquecendo, com certeza. Barueri, tá? Atibaia, eu acho que é uma das melhores que a gente tem hoje para trabalhar. Você se deu bem aqui nesse quesito também, então. Eu gostei muito. Você está 6 meses só morando em Atibaia, não é isso? O meu empreendimento está com 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouco que você veio para Atibaia para começar a investir em Atibaia. Perfeito. E 6 meses morador de Atibaia. Como que tem sido essa experiência para sua família? Excelente. A gente veio em busca de qualidade de vida. Não se arrependeu de ter saído de São Paulo? Não me arrependi. Eu falo, em São Paulo eu tinha escritório de rua, tudo. Eu vim para cá atrás de qualidade de vida. E eu tenho. Eu cruzo a cidade em 15 minutos. Tem trânsito, o pessoal está reclamando. Mas para quem veio de São Paulo, isso aqui é uma maravilha, né? Eu consigo trabalhar, tá? A Associação dos Engenheiros, ela apoia muito o nosso trabalho, tá? Ela institui caderneta de obras, ou seja, ela faz com que o cliente ele tenha que contratar um engenheiro arquiteto, um profissional, tá? Eles criam realmente uma comunidade unida. Funciona bem aqui também? Funciona. Melhor do que em qualquer outro município que eu vi. Olha, tá? eu fico Funciona feliz de muito ouvir isso, bem. viu, gente? É bem eu legal. amo essa cidade. Eu falo assim, eu fico tão feliz quando eu recebo essas boas notícias. É bem legal. É lógico, você tem aquele cliente que quer fazer uma coisa que não pode e você vai ficar dando cabeçada. Mas você vai ter em qualquer lugar, tá? A lei tem que ser cumprida. Com certeza. O cliente acha que a lei está errada. A resistência é muito ruim, né? Tem que se mudar essa cultura do brasileiro. Dá um jeito. Não tem como dar jeitinho. Tem hora que não dá. O advogado fala que a lei se cumpre, né? Aí tem gente que fala, a lei não se questiona, se cumpre. Eu acho que você questiona, mas num âmbito maior, no âmbito municipal, como agora nós estamos num período de revisão de legislação edilícia. É um momento de questionar. Sim. Tá? Mas você não questiona na hora que você quer construir uma casa. O seu segmento é um segmento unido? Vocês se dão bem, os engenheiros, os arquitetos? Eu tenho que te fazer essa pergunta. Mas é isso que eu tinha comentado. A associação faz muito, a IAR aqui em Atibaia, faz muito bem esse papel. Que legal. De unir todo mundo. Tá? Então, de parabéns, viu? Eu falo aqui, em 6 meses de Atibaia morando, eu tenho uma rede de networking com profissionais da minha área. Tá aqui, o pessoal fala concorrentes, para mim, o cara não é concorrente. Eu acho que quando você fomenta um setor, é bom para todo mundo. Com certeza. Tá? Mas muito maior do que eu tive em 12 anos atuando em São Paulo. Que legal. Tá? Por quê? Porque a atuação da associação, ela é importante. Ela faz essa diferença. Queria te agradecer pela experiência de ter estado no Atibaia Pode Mais. Que Atibaia te abra muitas portas. Você que quer investir, você que quer construir, todos os contatos do Renato vão estar no final desse vídeo. Então espera. E outra informação, Renato, deixa o seu canal do YouTube. Com certeza, é Engie Renato Pipek. Pipek com K, Pipek, gente. P-I-P-E-K, mudo. Tá. Muitas dicas para vocês, mitos e verdades, ele vai te ajudar bastante. Foi um prazer enorme ter você. Quem sabe no futuro a gente vai ser investidor. Vamos. Deus te abençoe grandemente. Amém. E que o teu melhor ano, que seja que Atibaia te abra grandes portas. É o meu desejo para você, para sua família e para todos os clientes que passarem pela sua mão. Que eles possam realizar o sonho deles com tranquilidade, dentro do seu projeto, das suas condições financeiras. É isso que eu peço, porque você lida com sonhos. Então, assim, eu acho que é prazeroso realmente quando você entrega. Eu acho que é uma sensação de dever cumprido para você. Então, fico muito feliz de ter profissionais que nem você aqui no Pode Mais
eu falo assim, eu sempre escolho quem tá dentro dessa mesa, gente, quem vai sentar aqui. Pessoas que desenvolvem um trabalho ético, um trabalho correto, e eu não tenho dúvida nenhuma que o Renato é uma pessoa muito, além da capacidade dele, ele demonstra muito valor e muita ética naquilo que ele faz. Obrigada, Cris. Um grande abraço para você. Muito mais Atibaia Pode Mais. Tem família que vai construir? Conhece algum investidor? Compartilha, comenta, dá o seu like, se inscreve. Essa é a nossa entrevista 38. Atibaia Pode Mais está bombando na cidade. Eu fico muito feliz para você. Eu passo pela cidade, pessoal, nossa, eu tô assistindo o podcast. Então eu queria te agradecer e mandar um abração para você. A gente ama essa cidade, que ela venha crescer de forma ordenada e que muitas famílias possam ser felizes aqui. Um grande abraço, gente. A gente se vê por aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.